teve comigo e com o Rui Costa. O Lupe falou, sabe, que estava difícil os aposentados pagarem a dívida porque eles aumentaram o endividamento dos aposentados em 45%. Ou seja, um cidadão que ganha R$1.000, ele não pode fazer uma dívida que ele paga 45%, sabe, do que ele ganha de dívida. Então, era preciso baixar o juro, mas era baixar pouca coisa, porque tem uma lei que foi feita depois que a gente deixou o governo, que regulamenta a quantidade de juros que pode ser, eu não sei se é 1,80 ou 1,90. A Caixa já está a 1,90 de juro ao mês. Se você for comparar 1,90 sobre 1,90, vai dar o dobro da taxa Selic. Sabe? Você não precisa cobrar o juro tão alto. Mas, ao invés de anunciar, porque eu acho que era uma coisa correta você tentar baixar a taxa de juros, não apenas no Banco do Brasil, mas tentar discutir, inclusive, com o sistema financeiro que empresta crédito consignado. Tem banco que empresta 8% ao mês, a 9% ao mês. Isso é um roubo do coitado do aposentado. O cara ganha R$1.400. Como é que o cara vai pagar 8% de juros ao mês? Então, era preciso ter feito um acerto para anunciar uma medida que envolvesse a Fazenda, que envolvesse o planejamento, que envolvesse os bancos públicos e os privados. Não, o Lupe anunciou, sabe? Aí todo mundo suspendeu. Depois do Lupe estar numa reunião comigo, junto com o Rui, e eu falei, olha, você agora conversa com o Rui para acertar como é que a gente vai. Você tem que chamar os bancos para conversar, sabe? Bom, ele anunciou, sabe, uma coisa que poderia ser 100% boa, favorável, criou um clima de insatisfação, sabe, nos bancos, que precisava ter avisado isso e se preparado, porque ele não pode baixar com a facilidade que a gente quer que eles baixem. Mas, de qualquer forma, a tese é boa e nós agora vamos tentar de ver como é que a gente consegue fazer com que o juro baixe de verdade. Né? Você tá dando uma ordem. As pessoas estão com muita vontade de trabalhar, você tem a primeira experiência indígena no governo, sabe? A Sônia Guajajara, ela tem uma vontade extraordinária de fazer as coisas novas e é tudo muito difícil porque nunca teve, sabe? Então há excesso de pressa e proatividade. Mas eu acho que o pessoal está muito à vontade. Eu estou com uma surpresa agradabilíssima dos ministros que foram governadores, que foram prefeitos. A capacidade deles, sabe, fazer a máquina funcionar é muito grande. É muito grande. O ministro Rui Costa, o senhor parece estar querendo fortalecê-lo aqui como o gestor do governo, não é isso? Sabe o que acontece? É porque eu, de vez em quando, eu falo assim para o Rui Costa, você é minha Dilma de calça. Porque, veja, o papel da Casa Civil é uma espécie de papel de coordenador do governo. E é quase como se fosse uma espécie de defesa dos interesses do presidente da República. Eu lembro da Dilma, que a Dilma chegava numa reunião do governo, a Dilma falava assim, ninguém vai mentir para o presidente. Se mentir, eu vou dizer que é mentira. Então, eu achava aquilo fantástico, porque aquilo me deixava dormir com a consciência tranquila que tinha alguém tomando conta. Dizer que ele é Dilma pode despertar as ambições futuras dele. E o Rui, deixa eu te contar uma coisa. O Rui já foi chefe da Casa Civil do Jacques Wagner. E o Jacques Wagner me falava, presidente, ele é um cara que vai tomar conta. Pode ficar certo que ele vai tomar conta. Então, e, obviamente, que às vezes o chefe da Casa Civil discorda do ministro. Eu lembro da Dilma discordando do Sérgio Rezende, do Haddad, do Guido Mantega. Do Palocci, na época, também. E é interessante, porque o ministro, às vezes, criava um caso, brigava, e eu ia lá e fazia o carinho necessário para não ter desarmonia entre o governo. O senhor é mestre nisso, Mas né? eu estou muito, sinceramente, Atucha, eu estou muito feliz. Essa equipe, eu acho que ela vai ter um sucesso extraordinário, sabe? Eu estou me sentindo assim, como se tivesse tido um terremoto, a casa tivesse toda desmontada, então você chegou, sabe? E começou a arrumar a casa, colocar as coisas no lugar. E eu acho que dentro de 100 dias nós vamos estar prontos para anunciar outras coisas. Ô, presidente, realmente, todo dia tem um esqueleto no armário, como eu brinco, de heranças do Bolsonaro, né? Agora, houve já a primeira manifestação cobrando do seu governo, que veio dos estudantes, embora você tenha sido muito apoiado pela juventude na campanha, né, na eleição,
Eles estão muito insatisfeitos com essa reforma do ensino médio, que foi aprovada por medida provisória, de forma assim, sem debate lá no Congresso, durante o governo Temer, embora houvesse um projeto deixado pelo Haddad. Então, há uma insatisfação muito grande. O seu governo, não deu sinal de que vai revogá-la. E a UNE, os estudantes, estão fazendo uma cobrança muito grande. Ali no 247, da nossa TV, o tempo todo, as pessoas dizendo que o governo, né, tem que cobrando essa revogação. É a pergunta mais cobrada pelo público, presidente. A gente tem muitos professores que nos assistem falar também. Uma coisa. Eu até conversei com o ministro Camilo e ele vai fazer um debate sobre o ensino médio. Ele vai fazer uma discussão com os educadores, com os estudantes, não vai ser do jeito que está. Ele vai fazer a discussão, sabe, para que a gente possa fazer uma coisa que seja agradável ao governo, mas também aos estudantes. Sabe, não vai. Eu tive uma reunião com o presidente da Confederação Nacional dos Professores. Eu tive uma reunião com a Bebel, que é nossa deputada líder estadual em São Paulo e presidente da PUESP, e ele vai conversar com outros sindicatos para que a gente possa estabelecer, tanto com os educadores quanto com os alunos, uma nova discussão sobre o ensino médio. Ele vai mudar e fazer os ajustes. E o Camilo, eu tenho certeza que ele vai fazer aquilo que for melhor para os estudantes. Agora, presidente, o senhor está satisfeito com essa proatividade e essas ideias dentro do governo, no Palácio, mas o governo precisa começar a rodar dentro do Congresso também. Há uma disputa entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado sobre o rito das medidas provisórias. Nada realmente relevante foi votado ainda nessa legislatura, né? Como é que o senhor encara o nível, né, o estágio de negociação e de ação política da sua base de governo no Congresso e o que é preciso fazer para destravar essas primeiras votações relevantes? Olha, houve uma coisa muito importante, que é até uma coisa sui generis, que foi a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, que permitiu a gente arrumar o dinheiro para cumprir políticas públicas que não poderiam ser cumpridas se não aprovasse uma PEC. Disseram que era a PEC do Lula, não era a PEC, era do governo anterior. A PEC era para dar um pouco de responsabilidade ao governo anterior, que tinha assumido o compromisso de dívida e não tinha colocado o dinheiro para pagar. Então, a PEC já foi uma decisão muito importante e eu fico muito grato ao Congresso Nacional de ter aprovado a PEC. A segunda coisa é que eu já fiz mais conversa com o presidente do Senado e da Câmara nesses 3 meses do que eu tinha feito em outros mandatos. Sabe por quê? Porque eu acho que nós precisamos conversar mais. Eu, primeiro, sou muito grato a ter um ministro da Relação Institucional com a qualidade do Padilha, sabe, que conversa com todo mundo a todo instante, a toda hora. Eu tenho o líder, o Jacques Wagner, no Senado, que é uma figura extraordinária, excepcional nessa relação política. O meu amigo, sabe, José Guimarães, é um outro líder e coordenador excepcional, e o Randolph, que é o líder do Congresso Nacional. Então, a orientação que a gente tem discutido é que eles precisam discutir muito, com todas as forças políticas. Eu não sei se você lembra, numa entrevista que eu dei um dia desse, eu disse o seguinte: olha, qual é a sua base de sustentação? Eu falei, a minha base, ela, por enquanto, são 503 deputados e 81 senadores. Na hora que começar a votar, é que eu vou ver quantos votos eu vou ter. Mas eu pretendo conversar com todo mundo, porque eu não estou governando para mim. Não estou governando para um partido político, eu estou governando para o povo brasileiro. E é preciso mostrar que as coisas que nós queremos que seja aprovada sejam coisa de interesse da sociedade brasileira. Não é uma coisa de uma religião, de um partido político, não, é de todo o povo brasileiro. E aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sabe, ter uma maioria
A gente vai conversar com os partidos políticos, vai conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes dos outros partidos, com o líder da base do governo, para que a gente possa não só aprovar, sabe, o marco fiscal, mas para a gente possa aprovar uma política tributária para esse país e aprovar medidas na economia que nós precisamos para fazer a economia voltar a crescer. Eu acho que é possível. Pode cumprir o Eu acho, calendário de veja, julho. eu não sei se é possível votar uma reforma agrária Tributária. total, mas quem sabe você possa votar coisas importantes na reforma tributária que tem como ponto principal o seguinte: as pessoas mais pobres têm que pagar menos imposto de renda, a pessoa mais rica tem que pagar mais imposto de renda. Esse é o centro da nossa política tributária. E as pessoas precisam compreender que não é possível as pessoas, sabe, que ganham dividendo, que ganham lucro, não pagar imposto de renda. Senão esse país não vai sair da encalacrada que ele está. Presidente, Então, eu estou convencido que a gente vai conseguir convencer a Câmara e o Senado a aprovar aquilo que a gente precisa. A divergência que existe entre o presidente da Câmara e do Senado, eu acho que é uma coisa que são duas pessoas maduras, duas pessoas que têm responsabilidade. Eu, se puder, vou conversar o máximo que eu puder Eu conversar sei com que o as senhor ia duas. usar a viagem para a China para conversar com os dois, mas aí o Lira desistiu, né? Olha, eu não sei, o Lira não me comunicou que desistiu ainda. Mas veja, seria importante, porque nós vamos ter também conversa com um político chinês. Eu acho que essa visita para a China é uma viagem extremamente importante, não só para garantir a relação boa que o Brasil tem com a China, mas para a gente ampliar a nossa relação com a China. A gente ampliar, sabe, na questão cultural, na questão científica e tecnológica, na questão política. E por isso que eu gostaria que fosse o presidente da Câmara e do Senado. Eu sei que vai muitos deputados. Para mim, isso é muito importante. aproveitando esse tema da China que eu já ia trazer, eu queria lhe perguntar se, além da relação empresarial, política, cultural, se o senhor vai tocar nas conversas com o presidente Xi Jinping sobre o tema da paz mundial. Ele vai estar chegando da Rússia. O senhor cobrou, quando o Olaf Scholz veio aqui, a China tem que entrar nessa discussão, né? E o senhor tem se colocado como um ator disposto a buscar uma solução para essa guerra. Isso vai entrar nas discussões? Se depender de mim, vai. Ora, porque tem uma coisa, Atucha, que nós temos que levar em conta. Primeiro, o Brasil é um país que não tem contencioso. E o país sempre trata todos os outros países com muito respeito. E eu tive o prazer de conviver meus 8 anos de mandato junto com o Celso Amorim no Ministério das Relações Exteriores, um momento de protagonismo do Brasil que até então a gente não tinha conhecimento. Nós voltamos e eu acho que o nosso protagonismo vai voltar se a gente souber fazer as coisas que têm que ser feitas. Por exemplo, não sei se vocês viram, o Celso Amorim foi esses dias na Venezuela, sabe? Foi numa conversa para conversar, não vamos querer restabelecer a nossa relação com a Venezuela, sabe? Vamos querer montar a nossa embaixada lá, queremos montar a embaixada aqui. A Rússia não é um país qualquer, não é uma coisa insignificante, sabe? A Rússia é muito importante, sabe, para garantir que a paz no mundo prevaleça por muitos e muitos séculos. Agora, como está todo mundo envolvido, o Brasil disse textualmente: nós condenamos a invasão, sabe, da integridade territorial da Ucrânia. Nós achamos que a Rússia não poderia ter feito isso, não precisaria ter feito isso. Tá? Mas fez. A guerra está lá, já faz 1 ano. Então, agora, é preciso encontrar alguém que comece a falar em paz. Porque os Estados Unidos não estão falando em paz, a Europa não está falando em paz. Está todo mundo envolvido, direto e indiretamente, naquela guerra. Sabe? Então, eu vou conversar com o Xi Jinping, porque a China é um país extremamente importante, é um país que pode ter, sabe, uma discussão mais séria com os Estados Unidos. Eu disse para o Biden, eu disse para o Macron, eu disse para o Olaf Scholz que o Brasil está à disposição para fazer qualquer esforço para garantir a paz. A primeira coisa que tem que fazer é parar a guerra, depois senta para conversar, para ver o que é possível acertar da relação entre os dois países. Sabe, o que é suficiente para a Rússia parar, o que é suficiente para a Ucrânia aceitar,
isso tem que ser conversado, mas só pode ser conversado depois que terminar a guerra. Então, esse é um assunto que eu vou conversar com o presidente chinês, e eu acho que a China já é uma grande novidade a China ter ido lá agora, uma boa novidade a China ter ido lá, porque é preciso que a gente pare todo mundo e fale, vamos voltar a conversar. E eu estou convencido que o Brasil pode dar uma contribuição extraordinária para colocar fim à guerra e voltar à paz. Certamente. Presidente, eu queria fazer uma pergunta assim, institucional. O senhor assumiu e há uma expectativa de normalização institucional. Cada poder volta para sua casinha, né? O executivo com seus poderes, o legislativo com seus, o judiciário com seus, os militares voltando para sua casinha. O senhor acha que já avançou nisso? Porque o senhor sofre, no legislativo, o senhor sofre assim na carne, distorções que acho que nenhum presidente sofreu, né? Um Congresso de maioria de centro-direita, o senhor um sujeito de centro-esquerda, eles nunca tiveram tanto poder, né? O judiciário também andou marchando ali além dos próprios passos. E os militares, a gente vê um esforço enorme, não é? Para despolitizar. O senhor acha que avançou nisso, que vai avançar? Eu vejo o senhor agora se reaproximando dos militares. É uma pergunta muito cheia, né? Muito complexa. O senhor responde a parte que o senhor quiser. Mas o pessoal também cobra punição ao pessoal de 8 de janeiro, né? Deixa falar uma coisa. Veja, eu, pela Constituição brasileira, sou o chefe supremo das Forças Armadas. Então, a Aeronáutica e a Marinha, o Exército, elas obedecem ao comando do presidente da República. E eu faço questão de, naquilo que for necessário, aquilo que for necessário fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar de biquinho com as Forças Armadas. Nós estamos discutindo coisa séria. Todas aquelas pessoas que participaram da movimentação de 8 de janeiro, daquele golpe, vão ser punidos. E quem participou do golpe será punido pela justiça civil e não pela justiça militar. Todo mundo sabe disso. Sabe? O cidadão que inventou de quebrar coisa, e ele é sargento, é coronel, é general, ele será punido pela justiça. Essa manifestação do presidente do STM nesse sentido. De que... É o seguinte, eu tenho hoje a palavra das 3 forças de que vai ter um esforço muito grande para despolitizar as Forças Armadas, sabe? Inclusive, nós vamos discutir com o Congresso Nacional, temos interesse de mandar um projeto de lei, sabe? Dizendo que quem quiser ser candidato a alguma coisa, vá para a reserva. O que não pode é ficar utilizando as Forças Armadas para fazer política. As Forças Armadas é uma instituição, sabe? É uma instituição que tem um compromisso na nossa Constituição, que é garantir a soberania nacional, garantir a integridade do nosso território, defender o nosso povo contra possíveis inimigos externos, sabe? Tomar conta do nosso espaço aéreo, do nosso espaço marítimo, do nosso espaço terrestre. Esse é o papel das Forças Armadas. E ela tem que atender, sabe, ao presidente da República, independentemente de que partido pertence o presidente, se fosse o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, o Bolsonaro, qualquer um que seja o presidente, ela tem que obedecer dentro das regras que está estabelecida na Constituição. É isso que eu quero. Eu não quero pedir para nenhum general votar em mim, para nenhum coronel votar em mim. Eu não quero saber em que eles vão votar. Eu só quero que eles cumpram aquilo que está na Constituição. Cumprir o papel das Forças Armadas, sabe, para que o povo aprenda a respeitar as Forças Armadas e ela aprenda a respeitar a democracia. Isso acontecendo, para mim, está extraordinário. Por isso, eu já fui almoçar na Marinha. Se for necessário, ontem eu fiz a indicação, sabe, de vários comandantes. Sabe, eu quero almoçar no Exército, eu quero almoçar na Aeronáutica, quero conversar com as pessoas, eu quero fazer com que eles participem das coisas que nós fazemos, sabe, porque a gente só vai conseguir fazer esse país ser democrático quando a gente conviver igual com os militares. Não pode ser os seres humanos diferenciados. E eu vou tratar eles com respeito, que eu acho que eles merecem, e eu quero que eles tratem a democracia do jeito que a democracia merece. Mais risco de golpe. Não tem. Aliás, eu nunca acreditei, sabe, em risco de golpe. Aquela tentativa de golpe,
Eu acho que o Bolsonaro queria fazer aquilo no dia 1º. Na minha cabeça, o Bolsonaro tinha pensado aquilo para o dia 1º. Acontece que dia 1º tinha muita gente. E eles, então, resolveram, sabe, recuar e fizeram aquilo no dia 8. Você acha que o Bolsonaro deve ser preso? Olha, não é o presidente da República que determina se ele vai ser preso ou não. Tem muitos processos contra ele. Eu acho que eu quero que ele tenha a presunção de inocência, que eu não tive. Sabe? E se ele for julgado culpado, que ele pague o preço da sua culpabilidade. Não cabe ao presidente da República fazer, tem que prender fulano e beltrano, não. Fulano e beltrano, qualquer um tem que ser julgado. Ele tem que ter direito à presunção de inocência, sabe? E se ele for culpado, ele assume a responsabilidade. Eu quero para eles tudo que eu não tive. Presidente, especula-se muito sobre a indicação que o senhor fará de um próximo ministro do Supremo. Aliás, nunca vi tanta gente agora defender uma mulher negra para o Supremo, né? Todo mundo quer uma mulher e entende-se que exista nessa defesa uma forma oblíqua de dizer não pode indicar o Zanin porque foi seu advogado, seu amigo, etc. E aí eu queria que você falasse sobre essa indicação. É claro que você não vai nos antecipar em primeira mão, mas há um debate sobre fixação também de mandato para os ministros do Supremo. Queria saber a sua opinião, um debate que está lá no Senado. Quando o Haddad foi candidato em 2018, no programa de governo do Haddad estava a discussão de um mandato para a ministra da Suprema Corte. Ou seja, eu não sei se na época era um mandato de 15 anos, ou seja, você pode entrar, sabe, e ficar só 15 anos, você pode entrar a partir de uma idade e termina aos 75. Eu acho que é um assunto que a gente vai discutir proximamente da questão do papel do mandato do ministro da Suprema Corte. Essa discussão que está sendo feita é uma discussão que não tem sentido. É uma coisa meio sem lógica. Veja, primeiro, é da responsabilidade do presidente da República indicar o ministro da Suprema Corte para que o Senado da República possa validá-lo ou não. É assim, foi assim. Eu já indiquei 6 no outro mandato, sabe? Não indiquei nenhum amigo meu. Todos que eu indiquei, se tivesse que voltar hoje e eu tivesse a mesma informação que eu tinha na época, eu os indicaria outra vez. Porque eu não vou indicar o ministro por ser meu amigo. Eu não quero indicar o ministro para fazer coisa para mim. Eu quero indicar um ministro da Suprema Corte que seja uma figura competente do ponto de vista jurídico e que esse cidadão exista lá para fazer com que a Constituição da República seja respeitada. É isso. Eu não quero um amigo. Eu não quero alguém do PT. Eu quero alguém que seja competente para exercer. E por isso é que eu digo o seguinte, o Cristiano Zanin, ele foi a grande revelação jurídica nesses últimos anos. Eu digo sempre o seguinte, o Zanin foi muito criticado porque não era criminalista, muita gente, mas muita gente pediu para mim, olha, você tem que contratar fulano, você tem que pegar Beltrano, você tem que colocar, mas muita gente do meu partido, muita gente meu amigo, muita gente advogado que eu prezo muito e que eu gosto muito. Ou seja, aí eu dizia, não, Criaram até uma defesa paralela aqui em Brasília. Mas sabe o que acontece? Era o seguinte, eu tinha consciência que o meu processo não era jurídico. Eu tinha consciência que o meu processo era político. E por isso é que eu queria o Zanin. Porque as decisões políticas eu tomava. Sabe? Eu tomava. O Zanin nunca tomou uma decisão que ele não fosse na cadeia conversar comigo e eu dizer para ele, não, isso aqui nós vamos fazer assim. Isso aqui não tem nada de jurídico. Isso aqui não... E ele terminou sendo uma revelação extraordinária. Ele fez muitas coisas que outros advogados não fariam porque não acreditavam naquilo. Mesmo o habeas corpus que eu entrei, sabe? Muita gente não queria que eu entrasse. Depois, muita gente queria que eu tivesse um acordo, não, para sair da cadeia, e você vai para casa, e você vai para casa com, e você vai para casa com tornozeleira. Essas coisas absurdas. Eu falei, não. Livro, né? Eu falei, não, é o seguinte,
sabe? Esses caras que me prenderam vão ter que arcar com a responsabilidade. Eu não vou... Primeiro que eu não sou pombo-correio para colocar tornozeleira. Segundo, sabe, que eu não vou fazer acordo. Eu não vou para minha casa voltar preso, não. Eu fico aqui até eles pagarem com a responsabilidade. A sociedade foi se movimentando, teve muito apoio estrangeiro, teve muito apoio aqui internamente, e eles foram ficando incomodados, até, sabe, que resolveram me liberar. Agora, presidente... Então, só para terminar esse negócio da indicação, eu não sei quem que eu vou indicar. Eu não tenho compromisso oficial com ninguém, Então, é um problema meu, que no dia que eu tiver que tomar decisão, eu vou sentar sozinho e vou tomar a minha decisão e vou mandar o nome para o Senado. É isso que vai acontecer. Eu não tenho compromisso com um amigo meu, com gente do meu partido, com um advogado. Não tenho. Eu vou indicar uma pessoa que eu acho que pode ser útil para o Brasil. Tá? Se der certo, tudo bem. E eu tenho que indicar 2, e, se possível, até 3. Sabe? Então, vamos ver. Presidente, e essa mesma lógica da decisão solitária vai valer mais na frente, quando em agosto, setembro, início de setembro, o senhor tiver que indicar o novo Procurador-Geral da República? Mesma coisa. E há alguma condição de o atual Procurador-Geral, né, receber um convite para ficar mais 2 anos? O problema, ô Lula, que você é muito esperto e você já quer que eu diga. Olha, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher Marita Tríplice. Tá? E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da Força Tarefa do Paraná, que foi moleque, que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal. Aliás, que quase destruíram a imagem da seriedade do Ministério Público. Um bando de moleque irresponsável. Sabe? Então, eles jogaram fora uma coisa que só eu tinha feito, de escolher a lista tríplice. Eles jogaram fora. O senhor e a Dilma. E esses moleques são responsáveis por isso. Então, eu vou pensar muito o que eu vou indicar. Eu não tenho ninguém em vista ainda. Eu tenho, sabe, muitos nomes que as pessoas me falam, que fulano é bom, ficano é outro é ótimo e tal. Eu vou levar muito em conta na indicação. É outra coisa, eu não vou indicar ninguém que seja meu amigo. É importante dizer, Luísa, que eu não quero indicar ninguém para fazer benefício para mim. Eu quero indicar as pessoas para fazer benefício correto para a sociedade brasileira. Tá? É assim que eu vou proceder e eu vou indicar uma pessoa boa. Eu indiquei, sabe, o primeiro nome que eu indiquei foi o Cláudio Fonteles, sabe, que foi uma pessoa excepcional. Na época, ele fazia parte de um grupo chamado Tuiuiu, que eles brigavam para não ter a segunda votação. Exato, ter o segundo mandato. Sabe? Foi o único. Para não ter o segundo mandato. Então, o Tuiuiu, quando ele elegeu o Cláudio Fonteles, era para isso. Não poderia ter reeleição. O que aconteceu é que o Antônio Fernando logo traiu o grupo Tuiuiu e brigou pela sua reeleição. Eu sei que o Cláudio Fonteles ficou irritado, ele foi conversar comigo para mim não indicar. E eu falei, não, eu vou levar muito em conta no momento certo. E aí tomei a decisão de indicar, até porque também naquele tempo estava sendo julgado o processo contra o Palocci. E eu, então, não poderia tirar alguém para dizer, ele está tirando para beneficiar o ministro. Então, ficou. Deixa eu entrar num tema aqui que é ligado à comunicação, mas tem a ver com a pesquisa IPEC que saiu nesse fim de semana, né, que mostrou assim, 44% dos brasileiros têm medo do comunismo. Quero perguntar se o senhor é comunista, se o senhor vai implantar o comunismo no Brasil, mas mais do que isso, quando acho que foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Meirelles, foi na CPI aqui do 8 de janeiro, em Brasília, e falou que as pessoas lá estavam vivendo num universo paralelo, né? Alguns acreditam em ET, alguns acreditam em várias coisas que são do arco da velha. O que o senhor acha que pode ser feito para que as pessoas voltem a ter uma compreensão mais próxima da realidade, aquelas que estão vivendo nesse ambiente da desinformação?
E peço para o senhor falar sobre o comunismo também, que foi apontado nessa pesquisa. Já que o Stuka pôs do café aqui, podemos tomar um café antes de responder Podemos tomar um café. O senhor vai pensar se vai implantar o comunismo, então. Então, vamos parar para tomar um café. Andrei Meirelles para a Polícia Federal, Andrei Meirelles... Não, desculpa. É o Andrei Passos. Andrei Passos, confundi, fiz uma confusão aqui. Botou o Andrei Meirelles para delegado da Polícia Federal. Peço desculpas aqui, E mas depois, Você não quer café? queremos café, queremos café. e depois o próprio ex-comandante de operações da PM também disse a mesma coisa, que ele foi Exatamente. lá e um sujeito disse para ele, eu sou um ET e estou aqui como escalão avançado porque os ETs vão descer quando o exército der um golpe. Isso foi uma revelação dessa semana passada. Gente, quando aquele Olavo de Carvalho temava em convencer, tinha 50 milhões de pessoas no mundo que acreditavam que o mundo era plano, você... Agora que não está na entrevista, dizer uma coisa para vocês. Não, mais tá. A gente está fazendo uma pausa mais tarde. Eu posso tomar café? Mas pode tomar café. Traz o café, pessoal. Pode tomar Tá café. vendo o que Olha. traz aqui? Tranquilo. Nós estamos aqui conversando com Com o pessoal lá. Obrigado. Uma Nossa pausa para o audiência, café para quem está Uma- café. Nossa audiência também deve estar indo lá. Uma pegar coisa- água, tomar café. Esse cafezinho deve ter feito Uma subir coisa que eu os acho pontos. absurda, é que essas pessoas não se dão conta, sabe, de que esse país é mais democrático do que qualquer outro país do ponto de vista, sabe, de combater o comunismo. Ou seja, desde que caiu o Muro de Berlim, em 1989, até os partidos comunistas que existiam no Brasil se enfraqueceram demais. Eu sou um cara que as pessoas conhecem a minha história, eu sou um cara sindicalista, eu participei de comunidade de base. Na primeira entrevista que eu fiz para o companheiro, não sei se era Rui Mesquita, uma vez no SBT, ele perguntou se eu era comunista, eu falei que eu era torneiro mecânico. Olha, porque é indescritível as pessoas acreditarem nas mentiras que são contadas. Eu nunca imaginei que as pessoas pudessem acreditar com tanta facilidade em mentira. Sabe, embora eu não queira ficar falando o nome do ex-presidente, é inacreditável como é que esse cidadão conseguiu montar uma máquina de conduzir mentira nesse país, que uma parcela da sociedade vive com base na mentira. É muita mentira, é muito ódio, é muita provocação, é muita coisa que a gente não estava habituado a conviver. E é incrível que isso não é só no Brasil, isso é nos Estados Unidos também. Isso foi na Itália, isso é na Espanha com o Vox. Ou seja, está cheio de grupo de extrema-direita renascendo, acreditando em coisas que a gente não imaginava que as pessoas fossem acreditar. Então, esse é um trabalho que o governo tem que fazer e os partidos têm que fazer. Qual o tipo de Muitas regulamentação, coisas defendem muito mais para os partidos fazerem do que o governo. O governo tem que governar. O governo, agora os partidos políticos, dentro do Congresso Nacional, na rua, nas praças públicas, os governos têm que discutir essa questão da política. E as pessoas precisam fortalecer o sistema democrático. As pessoas precisam passar para a sociedade a ideia de que não existe nada melhor do que a democracia. Não existe nada melhor. Se não fosse a democracia, eu que vos falo não teria sido presidente em 2003, não teria sido o candidato em 59, o segundo colocado em 89, e muito menos teria a reeleição. Muito menos eu teria agora na presidência da República. A democracia que permitiu que eu estivesse aqui, sabe? Uma democracia difícil, com muita luta, enfrentando muita barbaridade, enfrentando muito dinheiro, sabe? Então, nós vamos ter que vencer esse debate. Nós vamos ter que vencer, tentando mostrar que a democracia é o sistema político que pode garantir que esse país seja um país mais tranquilo, com mais amor, com mais fraternidade, com mais solidariedade e sem ódio.
Presidente, a mentira... tem uma rodada, não tem? Eu gente tenho, ganhou gente. três Deixa eu te perguntas falar aqui. uma coisa para Três você. perguntas aqui. Não, Como pode é que é, perguntar, então? pode perguntar mais coisas. Não tem? Posso começar? Então, Ah, não, seis. Helena, Eu não tô- puxa. O que eu tenho para Deixa eu fazer? só perguntar, então. Minha última. Eu vou ficar, pode ficar, vamos conversar. Então não vamos tem? conversar, vamos bater Não papo. fique com pressa, Eu não. queria falar uma coisa meio pessoal. Como é que o senhor vê as diferenças entre o Lula 2023 e o Lula 2003? Se passaram 20 anos de glórias, mas também de muito sofrimento pessoal para o senhor e político. E como é que o senhor enxerga hoje? Quer dizer, o Lula hoje é mais cético, é mais desiludido, é mais à esquerda, porque acha que esse é o caminho do ponto de vista ideológico. Como é que o senhor vê isso? O Lula